terceiro webinário da disciplina Comunicação e Expressão em Ambientes Virtuais, com a professora Andréa. Passou bastante rápido, né? Já é o nosso último webinário aqui da disciplina, perdão, quarto webinário, né, Andréa? Isso. Aí o nosso quarto webinário da disciplina passou, assim, bastante rápido. Então, assim, a expectativa hoje é a gente encerrar os últimos webinários da disciplina A, que é Comunicação e Expressão em Ambientes Virtuais, e da disciplina B, que é Desenvolvimento e Mudanças do Estado Brasileiro. Então, com isso, a gente fecha esse ciclo de webinários, dá sequência na disciplina, né? E aí o curso tá caminhando. Espero que tenha sido não só rápido, mas que tenha sido proveitoso para todos vocês. A gente sabe que esse período aí de final de ano, véspera de Natal, encerramento de caderneta, conselho de classe, para a gente que é da educação, é um período sempre muito desgastante, muito puxado. Então, a gente espera que tenha sido leve para vocês esse período aqui do curso, que tenha sido prazeroso, que tenha sido significativo. Lembro, mais uma vez, para o pessoal registrar a frequência, está o link lá no chat. Se precisar, eu posto de novo. Coloquei lá no WhatsApp também, tá? Para a gente ter a frequência de vocês, porque, salvo engano, a secretaria, de vez em quando, a Secretaria de Educação pede esses atestados de frequência e é importante a gente ter isso sempre bem atualizado aí para suprir vocês aí de qualquer necessidade, tá? Sem maiores delongas, eu vou encerrar minha fala por aqui. Outra coisa, só para encerrar, na quinta-feira a gente tem o último plantão desse ano, e aí eu vou estar disponível para quem precisar, a partir das 19 horas, se vocês quiserem conversar um pouco a respeito da atividade aplicada, eu vou estar disponível para atender todos vocês, tá? Mas não se preocupem, a ideia é que seja uma atividade tranquila, que não vai demandar de tanto tempo assim para vocês estarem fazendo, porque a gente compreende esse momento que todo mundo está passando. Mas eu vou estar disponível lá para ajudar quem precisar na quinta-feira em relação à atividade aplicada, tá? E no mais, qualquer necessidade que surgir nesse período aí que vai ter um pequeno recesso, a gente está por aqui no suporte. Se tiver alguma dificuldade, não conseguiu participar, alguma coisa que surgir, a gente vai estar aqui para apoiar no que for necessário. Andréa, com a palavra, a sala é sua. Obrigada, Alessandro. Boa noite novamente para todos, para quem chegou agora há pouco. Pessoal, é o seguinte, o tema da nossa discussão hoje, da nossa aula, desse webinário de hoje, é sobre a qualidade na educação à distância. Inclusive, esse tema ele foi até motivo de debate no webinário passado, se não me falha a memória, acho que foi o André que fez uma pergunta relacionada à questão da qualidade na educação. Então, é um tema que foi planejado e está disponível no nosso plano de ensino, então nós vamos finalizar esse conteúdo hoje com esse tema qualidade na educação à distância. E para isso, eu vou me basear, né, inclusive eu já até disponibilizei na sala virtual este documento, eu vou me basear num documento que foi elaborado pelo MEC. Esse documento ele se chama Referenciais de Qualidade na Educação à Distância. Esse documento, ele foi um documento baseado nas leis que regulamentam a educação à distância, teve como base esses documentos que a gente tem disponíveis, que regulamentam a educação à distância, e também esse documento ele foi elaborado a partir das diversas discussões dos diversos fóruns e debates que se promoveram com relação à educação à distância nesses últimos 10 anos. Então, a partir desses conteúdos, foi elaborado esse material, esse documento. Ele não é um documento que tem força de lei, ele é apenas um documento norteador, é um documento orientador que facilita os profissionais da educação à distância quando vai ser implementada, né, quando vão ser ofertados cursos em EAD, esse documento ele é um importante referencial, certo? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque
é um conteúdo um pouco mais teórico, e aí fica mais fácil para vocês irem visualizando na tela e acompanhando o raciocínio, tá joia? Caso vocês precisem falar algo, podem abrir o microfone, tá? E falarem. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Pessoal, vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Ah, sim. Andréia, passa a tela para ver se está conseguindo passar. Não, tá sim. Tá sim. Beleza, ok. Pessoal, então, como eu disse, esse documento orientador, que é um referencial de qualidade para a EAD, ele foi elaborado e desenvolvido a partir de três categorias, grandes categorias que envolvem, né, os produtos, aí, os elementos da constituição da EAD. André. Oi? Por favor, clica em ocultar aí embaixo no rodapé. Ah, sim. Obrigado, André. Obrigada, viu? Obrigada. Então, esses três elementos são os aspectos pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura. E aí ele vai elencar, dentre esses três aspectos, ele vai elencar alguns tópicos principais, que são tópicos que são necessários que se tenha no PPC, né, no Projeto Político Pedagógico do curso a ser ofertado. E aí são 8 tópicos. O primeiro tópico, concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem. Esse primeiro tópico, ele trata basicamente do currículo, do conteúdo que precisa ser selecionado, escolhido, com muito cuidado, para ser ministrado. O tópico 2, sistemas de comunicação, faz referência à importância da comunicação para a EAD, para a qualidade da EAD. O tópico 3, que é o material didático, que nós vamos nos ater um pouco mais a esse tópico, que trata sobre a qualidade do material didático, como deve ser elaborado esse material didático. E nós temos também, no tópico 4, a avaliação, fala sobre como deve ser feita a avaliação para a EAD, o que deve ser avaliado, quem deve ser avaliado. Tópico 5, trata da equipe multidisciplinar, fala sobre a importância desse elemento dentro da educação à distância. O tópico 6 fala sobre a estrutura de apoio, o tópico 7, a gestão acadêmico-administrativa, e o tópico 8, a sustentabilidade financeira. É um conteúdo um pouco extenso, então nós vamos nos ater até o tópico 5, que é a equipe multidisciplinar. Até esse tópico 5, nós temos aí um conteúdo que é mais voltado para a parte pedagógica, né, dos cursos em EAD. E esses 3 últimos tópicos, eles são mais, tratam mais de recursos técnicos, da parte técnica da educação à distância, mas esse material, ele está disponível lá no tópico 4, né, na sala virtual, e vocês podem depois fazer a leitura dele. Então, a gente vai para esse primeiro tópico, falar um pouquinho sobre a questão do currículo. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem. Então, para a concepção da educação, aqui trata basicamente do currículo, de como deve ser selecionado o conteúdo, o material, né, os temas a serem trabalhados nas disciplinas.
E aí, partindo dessa ideia de que a realidade ela só pode ser apreendida se for considerada em suas múltiplas dimensões, né? Então, o aprendizado, ele envolve essas múltiplas dimensões. Então, ao propor o estudo, né, de um conteúdo, de um objeto, aí deve-se buscar não somente quais são os conteúdos, né, que podem colaborar nesse processo de ensino-aprendizagem, mas a gente deve perceber também como esses conteúdos, eles se combinam, como eles se interrelacionam. Então, daí vem a importância dessa interdisciplinaridade no que se refere à escolha dos conteúdos, de como esses conteúdos vão se relacionar uns com os outros e como isso vai fazer sentido. E trata também da contextualização, que esses conteúdos eles precisam estar contextualizados, né, com a realidade do aluno, com a realidade de um modo geral. Essa questão do currículo, o currículo precisa também assegurar a todos um ponto de partida comum. Isso é bem enfático, assim, no documento. E o que isso significa? A educação à distância, a gente sabe que é um formato recente, de certo modo, é um formato recente. Então, nem todos têm a habilidade, né, necessária para iniciar o curso sem uma capacitação prévia. Então, o que esse documento ele prega é que as instituições que vão ofertar o curso, que elas tenham esse cuidado, né, de assegurar que todos, né, sejam aqueles que precisam, sejam capacitados para conseguirem acessar os recursos na sala virtual e que todos tenham o mesmo ponto de partida, né, para que comecem a compreender, a ter acesso aos conteúdos já com essa habilidade necessária para a educação à distância. Então, é basicamente isso no que se refere ao currículo, né, para a qualidade da educação à distância. E com relação à comunicação, o que é que esse documento traz para a gente? Sistemas de comunicação. É um princípio da interação e da interatividade. Então, assim, o que rege a educação à distância é esse princípio da interação e da interatividade. Então, é um elemento muito importante e ele precisa ser levado em consideração no momento de ofertar esses cursos. Precisa haver uma previsão de vias efetivas de comunicação e diálogo entre os agentes do processo educacional. Então, quais são os recursos que a instituição precisa ter disponível para que essa comunicação e esse diálogo entre esses agentes aconteçam de maneira efetiva? Não é isso? Então, existe toda uma estrutura, e a gente pode falar um pouquinho da parte técnica, existe toda uma estrutura que é necessária, né? Equipamentos, são necessários alguns equipamentos, são necessários os produtos, né, os recursos na sala virtual que nós já estudamos, nós vimos nas primeiras aulas, que são os chats, os fóruns, as atividades, né, fórum de discussão, fórum de dúvidas. Então, todos esses elementos, eles garantem, né, essa interação e essa interatividade, que é um recurso essencial para a EAD. Com relação a essa comunicação, também é importante esse contato entre professor e estudante, entre tutor e estudante, entre professor e tutor. E não somente essa comunicação, esse diálogo aqui desses três, mas também a comunicação e o diálogo entre estudante e estudante. Então, é um dos elementos, né, que são importantes para que haja qualidade na educação. É preciso que isso aconteça efetivamente. No que se refere ao material didático,
né, o material didático, ele tem o objetivo de promover o diálogo, incentivar a autonomia e promover a capacidade reflexiva. O material didático, ele representa, assim, uma peça fundamental no desenvolvimento da EAD. Por quê? Nós podemos dizer que, num processo de transposição, se a gente pensar numa transposição do ensino presencial para o ensino à distância, a aula presencial, ela se transfere, ou seja, em parte, né, ela se concentra na composição desse material didático. O material didático, ele vem como uma parte representativa dessa aula presencial, como uma grande parcela representativa dessa aula presencial. Então, é essencial que a gente tenha um material didático que seja bem pensado, que seja adequadamente elaborado. Então, para isso, a gente deve levar em conta a informação selecionada pelo professor para a disciplina, quais são essas informações que foram selecionadas, e também apresentar essas informações com uma linguagem que seja dialógica, né, desses materiais didáticos. Então, esses materiais, eles devem também ser construídos levando em consideração a realidade do aluno a ser atendido, né, atendendo cada um na medida do possível nas suas especificidades, para que se atinja o objetivo final, né, que é a aprendizagem. E o material didático, ele está muito relacionado com a questão do diálogo, da dialogicidade que a gente vem falando, foi comentado na aula passada. E de onde vem essa ideia de dialogicidade, né? A gente vai ver aqui que essa ideia da linguagem dialógica para a EAD, ela tem sua origem em Paulo Freire e também em Bakhtin. Olha só a citação de cada um, quando eles tratam sobre essa dialogicidade, que aí a gente vai ver a relação disso com o material didático, a importância disso para o material didático na EAD. Dialogicidade da língua ou linguagem dialógica. O Bakhtin, ele fala assim: a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Então, para Bakhtin, o conhecimento, ele é produzido na interação, e por isso ele passou a valorizar essa interação com o outro, ou seja, a linguagem, ela media a ação do sujeito sobre o objeto, desempenhando essa função mediadora. Então, está aí a importância dessa linguagem nos recursos, né, didáticos que a gente vai ver aqui. E aqui tem a fala do Paulo Freire, né, educação dialógica ou educação libertadora. A experiência dialógica é fundamental para a construção da curiosidade epistemológica. São constitutivos desta a postura crítica que o diálogo implica, a sua preocupação em apreender a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos dialógicos. Então, a gente vai perceber que essa dialogicidade, se ela é o objetivo, uma questão central para a construção do aprendizado, por que não transferir essa dialogicidade para os materiais didáticos, né? E como se dá a inserção desse diálogo, como que a gente pode construir esse diálogo no material didático?
Aí eu trouxe alguns detalhes aqui de como pode ser construído isso. Situar o estudante. Como nós podemos situar o estudante no material didático? É o mesmo que fazer referência ao que foi estudado até ali e ao que será desenvolvido nas próximas telas ou nos próximos vídeos. Esse situar o estudante, ele provoca também, instiga, né, o conhecimento prévio. Por quê? Quando a gente inicia uma disciplina, se você aborda ali quais são os tópicos que serão trabalhados, né? Quais são os conteúdos que serão trabalhados, isso acaba desenvolvendo ali no aluno naquele momento, né? Instigando no aluno a busca daquele conhecimento prévio que ele tem sobre aquele tema, e ele já vai ali fazendo as suas formulações, né? Sobre o que é aquele conteúdo, o que será que ele vai trabalhar naquele conteúdo. Além disso, o situar o estudante ele é aprender a ideia do todo, rompendo-se com a ideia da fragmentação. Geralmente, pode ser que algumas pessoas iniciam, por exemplo, uma aula, um conteúdo, trazendo apenas a ideia daquilo que vai ser ministrado, né, naquele dia, naquela aula. Mas é importante que no início da disciplina o aluno o estudante ele tenha a noção desse todo, do que vai ser trabalhado, a divisão, né, dessas partes dos conteúdos e de certa forma também essa fragmentação. Eu acho que um complementa o outro. Então, nós temos aí, situar o estudante é uma estratégia que deve ser utilizada no desenvolvimento dos conteúdos para a educação à distância. O outro recurso, linguagem dialógica no material didático. Então, na prática, como se dá essa linguagem dialógica nesse material didático? Nós temos aí o uso das interrogações ao longo do material, né? Então, o uso de questionamentos, ele promove essa interação e a reflexão, né? Olha o exemplo. Pode-se perguntar após uma comparação: ficou clara a diferença? Então, essa interrogação, ela promove um diálogo, ela promove de certa forma, uma aproximação, traz aquele que está ouvindo ou que está lendo, né, de alguma forma está interagindo, provoca ali uma relação de proximidade, né, chama a atenção para o diálogo, né. Então, a linguagem dialógica também é um recurso e ela é principalmente utilizada a partir das interrogações que são feitas. E assim, quem já teve acesso aí a materiais didáticos, tem acesso aos materiais didáticos, vocês podem perceber que ele tem uma certa diferença, né, com relação aos materiais didáticos, por exemplo, da aula presencial. Ele tem essa força dialógica, ele tem mais essa aproximação mesmo com o estudante. Também o discurso coloquial, a utilização do discurso coloquial. Olha o exemplo. Por que será que esses referenciais são tão importantes? Bem, entendemos que nós temos aí o recurso da dialogicidade, né, a partir do ponto da interrogação, do questionamento, e nós temos aí o termo bem, a utilização do termo bem como um indicador da oralidade. Então, representar essa coloquialidade de forma clara, de forma mais direta, e não utilizar muitos termos técnicos, né, muita formalidade, isso facilita também o diálogo, a comunicação para a educação à distância.
Pessoalidade no discurso. Como que se dá essa pessoalidade no discurso, né? Ela contribui para a proximidade do professor com o estudante. De que maneira? A partir de pronomes de tratamento e pronomes pessoais que são utilizados, né, nesse diálogo. Olha o exemplo 1. Você deve estar lembrado, você deve ter percebido, nós podemos perceber. Então, esse você, esse nós, ele traz essa aproximação, né? Cria um vínculo, uma aproximação, um diálogo com o interlocutor, né? Olha o exemplo 2. Podemos nos perguntar quais desses problemas podem ser resolvidos. Perguntemo-nos agora quais seriam os objetivos. Então, aí a desinência podemos, nós, né, nos, né, perguntemo-nos. Então, há uma ideia de inclusão, né, e isso é uma representação também desse diálogo, né, de trazer para o diálogo, para a conversa. Então, todos esses elementos, eles facilitam sobremaneira na construção desses recursos didáticos, desses materiais didáticos. Linguagem democrática também. A linguagem democrática é não se posicionar como o dono da verdade ou o detentor do conhecimento. Então, a linguagem aí, ela não é autoritária, mas ela é dialógica. Olha o exemplo. Talvez a conclusão mais importante seja a constatação de que. Então, nesse exemplo aí, a utilização de talvez, ela vai trazer a ideia para o estudante que, de repente, há outras possibilidades, de que possa haver outras possibilidades. Então, isso também é um recurso que dialoga, traz o estudante para o diálogo, para a interação, e faz com que esse estudante também se aproxime, né? Ele se sinta também autor nessa construção do aprendizado. Também o uso de ilustrações, né? Como conteúdo em si mesmas ou complementares, há um conteúdo trabalhado, gráficos, tabelas, mapas, organogramas, fluxogramas, figuras, cartoons, charges, etc. Então, são muitos recursos que podem ser complementados para criar aí esse ambiente, né, de sala de aula, de interação e construir cada vez mais essa interação mesmo. Eu trouxe aqui um exemplo de reconstrução de um texto comum, vamos dizer assim, né, para um modelo dialógico. Olha só, no texto 1. Esta lição irá apresentar como criar um banco de dados relacional e mostrar sua aplicação no contexto de um de uma videolocadora. Para começar, clique no botão. Olha com o modelo dialógico, texto 2. Olá, meu nome é Banks. Durante toda essa lição, eu vou mostrar a você como criar um banco de dados relacional e destacar a sua aplicação no contexto de uma videolocadora. Vamos começar? Quando estiver pronto, clique no botão. Então, aqui tem vários recursos utilizados, a questão do pronome, você, né, essa aproximação, esse cumprimento, olá, o vamos, né, essa ideia de conjunto aqui. Então, é uma construção para o material didático na EAD que é típica da educação à distância e que é muito importante, que é como é citado nos referenciais de qualidade, né? São orientações dos referenciais de qualidade para a construção desse material didático. A gente pode estar pensando assim, quais são esses materiais didáticos, né? A gente costuma pensar, lembrar só
do caderno didático, mas esses materiais didáticos, eles são muitos na educação à distância. A educação à distância, ela tem esse perfil de agregar muitos recursos, né? Então, a gente tem aí uma infinidade de materiais didáticos que eles podem ser combinados, podem ser utilizados aí de diversas formas, e assim, na medida do possível, deve-se utilizar para cada um deles esses recursos que eu mencionei, essas estratégias, né, que foram mencionadas anteriormente. Nós temos aí os textos impressos, né, os textos base, textos de apoio, que textos base são geralmente os cadernos didáticos, né, impressos ou digitais. Os textos de apoio são os materiais que são complementares, nós temos aí os hipertextos, nós temos as videoaulas, que geralmente as videoaulas elas são gravadas com antecedência e depois disponibilizadas na sala virtual. CD-ROM, que não ainda se utiliza, mas já bem menos. CD também, áudios, jornais, filmes, textos audiovisuais, sites, videoconferência, teleaulas, revistas, jogos, livros, e um que não está citado aqui também, que ele representa um material didático, são os slides. Esse slide aqui, por exemplo, ele pode ser, ele é considerado também um recurso para a EAD, um dos muitos recursos que a EAD dispõe para aulas. Com relação aos direitos autorais, é bom que a gente mencione isso um pouco, e isso vale também tanto para os profissionais da educação, quanto para os estudantes, os alunos que estão inseridos nos cursos em EAD. Existem os recursos educacionais abertos, são chamados recursos educacionais abertos, são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Então, existe aí uma gama de materiais que estão aí nesse suporte, né, de domínio público, e que as instituições públicas, no geral, elas fazem o uso desse material. Quais são as permissões, né? O uso contextual e intraclasse com fins educativos de obras audiovisuais, por exemplo, que já estejam em domínio público, é permitido, desde que seja feito apenas como citação. Aqui, no caso, se, por exemplo, os próprios materiais de domínio público, eles têm, assim, uma certa restrição, que ele é voltado para esse fim educativo, né? Para aquelas instituições que estão promovendo o curso. Se for utilizado de outra forma, aí vai exigir que se utilize, né? Que ele seja feito apenas como citação. Também, obras em domínio público são de plena e livre utilização, desde que tenham os dados da origem devidamente acreditados, né? O autor, a editora, o ano, né? O título. Então, essa questão dos direitos autorais, ela é muito... tem esse referencial, né, desse cuidado com esses materiais, de onde estão vindo esses materiais, e existe também esse cuidado com relação aos materiais que os alunos, que os estudantes produzem. Se são disponibilizados ali um trabalho para os alunos fazerem, é importante esse cuidado com a questão do plágio. Então, é só mesmo para fazer uma referência sobre isso.
Até aqui nós falamos sobre o material didático, né, sobre essas especificidades e como ele deve ser para que haja uma qualidade na EAD. E aqui nós falamos um pouquinho também, vamos falar um pouquinho também sobre a avaliação, né? Quais são as dimensões da avaliação? Então, a avaliação na EAD, ela se refere ao que diz respeito ao processo de aprendizagem dos estudantes, né? Tem-se, assim, essa avaliação a partir do seu, para verificação desse processo de aprendizagem, e há também aquela avaliação que se refere à instituição, ou seja, a avaliação institucional, né? E a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? Qual é esse papel da equipe multidisciplinar para que a educação à distância ela se construa com um parâmetro de qualidade, né? Ela é responsável pela elaboração de materiais, então essa equipe, ela é responsável pela elaboração de materiais didáticos, requer conhecimentos de habilidades de desenvolvimento de linguagens e técnicas próprias para cada recurso, seja de natureza impressa, imagens, vídeos, áudios, etc. Assim, o processo de produção, ele exige a intervenção de uma equipe multidisciplinar formada por diversos profissionais com formação em áreas específicas. Então, quem são esses profissionais da equipe multidisciplinar? Nós temos aí os diagramadores, que são responsáveis também na construção do material didático, né? Na elaboração das imagens, né? Na diagramação. Nós temos também roteiristas, revisores, editores de imagem. Então, é toda uma equipe aí que é necessário, que é importante para o desenvolvimento para a construção dessa qualidade na educação à distância. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje sobre a qualidade na educação. Eu vou disponibilizar esses slides lá na sala virtual, e agora são 19h45, eu vou abrir para vocês, para a gente dialogar um pouquinho, conversar um pouquinho, então vocês fiquem à vontade. André, Oi? eu vou abrir a fila aí para o pessoal participar, o professor Sebastião já levantou a mão aqui. Tá, joia. Eu queria só um breve comentário antes do pessoal Sim, continuar, tá? Isso aí, pessoal, que a professora Andréa está colocando, essa questão dos documentos, da referência de qualidade, é algo importante para a administração pública, importante para a questão educacional, que é o ambiente que a gente trabalha. Por quê? É uma tentativa do Ministério da Educação de você atribuir métricas, no caso, apesar de ser um documento que trabalha qualidade, aí já vem na nossa cabeça o que é qualidade, né? Então, assim, é algo muito subjetivo, às vezes, mas a gente tenta colocar uma certa objetividade para determinar o que é uma qualidade perceptível. Então, em cima disso, o Ministério da Educação construiu esse documento, colocando os parâmetros do que seria ideal em termos de equipe, em termos de equipamentos, em termos pedagógicos. Então, ele construiu essa referência em cima da legislação que existia, para que fosse possível você mensurar a qualidade de um curso, não só à distância, mas nos cursos presenciais também. Mas aqui a gente está tratando do curso à distância. Então, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de passar por um processo de avaliação de curso pelo Ministério da Educação. Então, vem a equipe do Ministério da Educação, eles pegam vários documentos de referência como esse e começam a avaliar a infraestrutura da instituição, a formação do corpo docente, o que de material que a gente disponibiliza para o aluno, como funciona o nosso projeto político-pedagógico do curso, e a partir daquilo ali, daquele parâmetro de qualidade, que é qualitativo no caso, eles começam a atribuir notas, e aí a gente vê depois que sai
o curso, sei lá, de Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas é nota 4, porque partiu-se de um documento, de um parâmetro que foi criado para se atribuir nota àquilo. Então, assim, é algo bastante importante, assim, não serve só para reflexão da educação à distância, a gente dá para fazer um paralelo aí com a educação presencial também. Mas o que esses documentos de referência de qualidade tratam é justamente isso. É você criar métricas e padrões de qualidade mínimos necessários para um bom desenvolvimento do curso e, naturalmente, um bom funcionamento da administração pública como um todo envolvida nesse processo. É isso. Aí, se você quiser comentar mais alguma coisa, André, fica à vontade. Não, agradeço por essa complementação aí, Alessandro. Foi muito importante a gente ter essa visão aí, porque é um documento que norteia também essa avaliação, né? Isso. Norteia a avaliação das instituições. Exato. Bom, na fila aí, professor Sebastião, pode ficar à vontade, professor. Está com a palavra aí. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Parabéns mais uma vez, uma brilhante aula. Professora, eu queria falar exatamente sobre isso, né? Eu já passei por algumas avaliações junto ao MEC para aprovação de cursos EAD, fiz parte de alguns NDEs aí, né? E o que é interessante com relação a todo esse referencial de qualidade é que a instituição sempre manteve uma CPA, né, uma comissão própria de avaliação, usando como parâmetro o referencial. E uma das coisas que a gente sempre encontrou problema, professora, principalmente no processo de comunicação, era na utilização dessas ferramentas de comunicação do AVA, né? Normalmente a gente indica que o professor se comunique com seus alunos por e-mail ou dentro do AVA pelo chat, pelas mensagens diretas ou inbox, né? Mas a gente tem encontrado muito problema do recebimento dessas mensagens dos alunos. Ora, porque as instituições têm um sistema acadêmico que não está bem integralizado com o Moodle, né? E aí pede esse time da comunicação. Ora, porque os professores também e alunos não respondem, não têm o hábito de ler os e-mails e de responder a comunicação em tempo hábil, né? O que fazer, professora, para tentar convencer o professor e aluno de que ele tem que desenvolver esse hábito de olhar lá as mensagens no chat, de abrir o e-mail e de fazer essa comunicação no AVA? Ô, Sebastião, obrigada pela participação, muito bacana sua percepção. Eu compreendo que a educação à distância ela ainda está em construção, sabe? E é um processo de construção cultural, assim como a gente tem uma cultura da educação presencial e inclusive, essa cultura da educação presencial muito forte, ela de certa forma, contribuiu para esse preconceito da educação à distância. Então, eu acho que essa cultura da educação à distância, ela está nesse processo de construção, de assimilação, sabe? Então, eu acredito que isso é uma prática mesmo, nas nossas práticas do dia a dia, nos incentivos, né, nas orientações, que os estudantes e também os professores, né, eles vão utilizando esses recursos com mais frequência, e essa cultura ela vai se sedimentando e construindo e vai se transformando numa prática habitual e meio que automática mesmo. Eu acredito que seja assim. André e professor Sebastião, me permite só um complemento aqui? Sim, Alessandro. Na pesquisa que eu fiz sobre tutoria à distância, eu identifiquei um fator que é o seguinte, está havendo um deslocamento do meio de comunicação. Quer dizer, a gente sabe que as instituições insistem para que haja essa comunicação mais efetiva no mundo, porque é uma ferramenta que a gente teria, em tese, maior controle sobre ela. Só que, com o surgimento do WhatsApp, essa comunicação ela deslocou demais para o WhatsApp. Então, hoje, assim, pela pesquisa que eu fiz, ela já chega a mais de 70%
da comunicação. Então, assim, é algo que a gente vai ter que adaptar para a gente viver com essa nova realidade. Talvez, assim, só a título de sugestão, poderia ser criado um WhatsApp Business, alguma coisa assim, específico para essa situação. Aqui na dinâmica do nosso próprio curso, eu vejo que às vezes o aluno se sente mais confortável em acionar a gente pelo WhatsApp, porque acaba tendo uma resposta ali mais rápida do que no próprio Moodle. Então, assim, eu acho que essa situação, que aqui também no Instituto a gente exige muito que o tutor faça a comunicação via Moodle, via plataforma e tal, mas entendendo essa dinâmica de deslocamento, eu acho que é algo que a gente vai ter que rever isso e rápido, sabe? É o comentário que eu tenho. Sem querer estender, professor, eu só vejo uma confusão porque via Moodle o professor tem um controle dos logs, né? Que é uma certificação de que ele tem acessado e se comunicado com os alunos. E quando a gente migra essa comunicação pelo WhatsApp, eu estou vivendo isso agora, é difícil se acompanhar o que está acontecendo com os professores pela plataforma. Né? Obrigado, professora. Bacana pela resposta. Obrigado, professor. Alex, pode ficar à vontade. Alessandro, boa noite. Complementando aí, contribuindo com o professor Sebastião, assim como acontece com os alunos que às vezes confunde, né, a flexibilidade do ensino à distância com facilidade, né? Ensino à distância não oferece facilidade, oferece flexibilidade. Não que a questão fácil ou difícil entre em voga agora, mas a flexibilidade é que entra em pauta. Assim como os alunos, às vezes, têm essa dificuldade de entendimento, o profissional EAD, às vezes, também tem essa confusão. Acaba achando que o atendimento EAD vai ocorrer no momento que ele tiver disponibilidade. E nem sempre é assim. Né? Há que se ter aí uma programação, um atendimento programado para resolver as questões do aluno. Senão o aluno desanima mesmo, né? Ele manda e-mail, manda mensagem, o professor não responde, ele desanima. Então tem que ter esse cronograma e esse acompanhamento, essa responsabilidade do profissional EAD em atender o seu cliente, no caso, o aluno. Uma outra questão que foi colocada agora, com relação a atender pelo WhatsApp ou via e-mail, o professor Alessandro, uma questão grave nisso, e o Sebastião bem pontuou, é que numa demanda da parte do aluno, por exemplo, você não tem meios para analisar a situação, porque o WhatsApp se acaba se perdendo. E o próprio MEC, nas avaliações, ele analisa o grau de contato, de comunicação e de resposta entre professor e aluno. Então, se o WhatsApp for incorporado, e até espero que seja, ele tem que ser trabalhado de tal forma que se permita comprovar por meio de WhatsApp essa comunicação que existe. E, infelizmente, acontece muito de alunos que se perdem no meio do processo e, no final do ano, né, nós, professores, sempre sabemos disso. O aluno sempre fala o seguinte: professor, eu não fiz aquela sua prova. Eu falei, você não fez porque você faltou. Eu faltei não, professor. Aí você não tem argumentos para discutir, né? Então, às vezes, o registro, o log, que o Sebastião bem colocou, ajuda nesse momento. Então, é essa contribuição. Alex, é isso mesmo. Você tem toda a razão. Assim, na realidade, a gente faz todo esforço para que aconteça dentro do Moodle, porque é onde realmente fica registrado os logs e dá uma segurança não só para o professor, mas dá uma segurança para o aluno também de comprovar uma situação desse tipo. Mas, assim, é algo que eu identifiquei na pesquisa que eu fiz sobre a tutoria à distância, sobre o teletrabalho dos tutores, e realmente, assim, foi praticamente unânime esse deslocamento de canal de comunicação, sabe? Então, assim, eu acho que para o futuro pode ser que haja uma integração entre Moodle e WhatsApp, por exemplo. Acho que seria algo factível, vamos dizer assim. E aí vem a solucionar esse tipo de problema, sabe? A gente já consegue hoje integrar o Moodle com e-mail, isso aí é tranquilo, as plataformas já aceitam. Mas eu acho que no futuro, se houver essa integração,
talvez venha a solucionar. Mas realmente, assim, esse fator que você colocou é algo sensível demais. O aluno, eu mandei, não mandou, assim, fica sem a segurança. A gente compreende isso aí. Bom, não temos mais inscritos. André, se você quiser falar, nós temos 2 minutinhos ainda. 2 minutinhos, né? Pessoal, gostaria só de lembrar vocês sobre nossas atividades, né? Nós temos aí os 4 fóruns, eles estão disponíveis. A previsão é que eles estão disponíveis até então, até o dia 30, né? Temos aí a nossa atividade aplicada, e vocês terão também para essa disciplina e para essas 2 primeiras disciplinas, né, dessa primeira etapa, vocês terão um AO, mas essa AO, conforme o calendário, né, ela está prevista para o mês de fevereiro, então, o período de 9 a 13 de fevereiro. Só mesmo para situarem um pouco. E, para finalizar, eu quero desejar a todos vocês, quero agradecer a todos pela participação, pelo empenho, e quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? Que vocês descansem, consigam descansar um pouco, e um Feliz Ano Novo também para todos vocês, cheio de bênçãos e de alegrias. Um abraço a todos vocês. Professor André, rapidinho, só uma informação, lá no AVA eu não localizei mais, estava a atividade avaliativa. Depois, se você puder dar uma olhada, por favor. Sim, pode deixar que eu vou verificar, viu? Ela está na primeira aula, Alex. Eu olhei lá agora. Isso, Na parte geral, Alex. Das primeiras informações lá. Beleza, gente, localizei, tranquilo. Obrigado. Gente, e feliz Natal a todos, gente. Também. Bom, gente, nós chegamos... Eu posso te fazer um pedido, Pode, Alessandro? Se tem como, por exemplo, a gente acaba se perdendo, né? Porque são vários fóruns, aí você responde de uma disciplina A, disciplina B. Se teria como enviar para a gente, disponibilizar uma tabela de qual fórum você já participou, que a gente fica rolando lá, como são muitos comentários, demora para encontrar os nossos comentários, entendeu? Uhum. Tem esse controle, se tem essa disponibilidade. Então, tranquilo. Na realidade, a gente vai ter o controle, na hora que a gente faz a avaliação, a gente gera a planilha lá, é mais tranquilo. Eu vou dar uma olhada para ver se eu consigo extrair um relatório mais fácil em relação a isso, ou até orientar como é que vocês conseguem verificar. Eu acho que é melhor ensinar vocês, porque vai servir para as outras disciplinas. Tá, obrigada. Eu vou estudar direitinho, eu posto alguma coisa para facilitar isso para vocês. Tá? Mas tem como fazer a busca e economizar um pouco de tempo nisso aí. Viu? Vou dar uma olhadinha e dou feedback. Eu acredito assim, a minha falta de habilidade deve ter algum caminho que eu mesma faço, que eu busco nos meus comentários, né? Tem. Aí você pode ensinar isso pra gente. Você consegue verificar as participações que você fez e tal. Eu vou, no intervalo aqui, eu vou ver se eu consigo, se não, até amanhã eu disponibilizo isso para vocês. Tá? O caminho, como é que faz isso mais fácil, tá? Gente, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde para todo mundo aí, viu? Tá joia, professor, muito obrigado. Bom, nós chegamos aí ao final, então, André, muito obrigado pela participação. Chegamos aí ao nosso último webinário aí da disciplina. Agora a gente tem 10 minutinhos aí de intervalo, e o pessoal da especialização em língua portuguesa e literatura vai para outra sala, né? E o pessoal da especialização em administração fica aqui com a gente para o último webinário do professor Silvio, tá? Aguardo vocês, daqui 10 minutinhos a gente está de volta por aqui. Obrigada, pessoal. Até mais. Feliz Natal. Feliz Natal, André. Obrigado. Feliz Natal, Alessandro. Obrigada, Alex.